Jeremias capítulo 17, versículo 4, está escrito na palavra do Senhor para nossa meditação, a palavra que vem ao nosso coração. Assim tu por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque acendeste um fogo na minha ira, o qual arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o varão que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Aleluia. Pois é como o junípero no deserto, e não verá vir bem algum, antes morará nos lugares secos do deserto, em terra salgada e inabitada. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Glória a Deus, até o versículo 7. Então, meu irmão, meu amigo que está nos ouvindo, o perigo está em seguir a religião dos pais, a religião falsa que nós aprendemos desde criança, em adorar imagens de escultura, acender vela, rezar, ficar com medo de alma, andar com esse tipo de coisa, não tem temor de Deus, não respeita a Deus, não ama o Senhor. Então o perigo de seguir a religião dos pais. Muitas pessoas confiam nas decisões religiosas de seus pais, dos seus antepassados, seguindo cegamente a fé herdada dos pais. Muitas pessoas fazem isso. Até pessoas sábias, pessoas que estudaram, que têm um estudo secular avançado, mas não foi capaz de ler a palavra, e se fizer a leitura da palavra, se tornar que nem um padre, cego, um cego sem olhos espirituais. Para tais pessoas pode ser ofensivo sugerir a necessidade de avaliar suas pressuposições religiosas. Alguns até afirmam: eu nasci em tal religião e morrerei na mesma. Outros dizem praticamente a mesma coisa. Se esta religião foi boa para meus pais, também é boa para mim. Então, se eles foram para o céu, eu também vou. E se eles tiverem ido para o inferno? Aí eu não quero ir para o inferno. Aí é onde está o problema. Enquanto a Bíblia claramente ensina que devemos respeitar e obedecer aos nossos pais, claro, é bem claro isso, Deus nunca diz que uma pessoa deve aceitar cegamente as escolhas de outras pessoas, mesmo dos próprios pais. Nesse assunto importante, vamos começar, meu amado irmão, do livro de Jeremias, que nós observamos, depois consideraremos diversos exemplos de fé e algumas aplicações importantes para os dias de hoje. Então, por que perderam a sua herança? Assim tu, por ti mesmo, te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque acendeste um fogo na minha ira, o qual arderá para sempre. Assim diz o Senhor: porque maldito é o varão que confia no homem, e faz da carne o seu braço forte, aparta o seu coração do Senhor, e não verá vir bem algum. Antes morará nos lugares secos, no deserto, em terras salgadas e inabitadas. Bendito, meu irmão, é o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, Deus disse ao povo: assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir aos teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Por que foram desertados? Porque perderam tudo, a herança. Entendemos que qualquer pai, enquanto vivo, tem o direito de excluir seus filhos da herança. É raro, mas acontece. Às vezes, quando um filho faz alguma coisa muito desagradável aos pais, o caso de Judá nos surpreende bastante, porque aconteceu ao contrário. Os filhos perderam sua herança porque seguiram
aos seus pais e não seguiram o que Deus queria que eles seguissem. Essa é a grande realidade. Os antepassados desse povo abandonaram Deus. Está em Jeremias 16, 10 a 11. Por essa causa, Deus diz que realmente iria trazer sobre essas pessoas uma situação complicada. E tirar a herança que lhe pertencia. Meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, em o nome de Jesus Cristo, nós estamos pedindo que você, meu irmão, glória a Deus, seja uma pessoa mais compreensiva, procure servir a Deus de verdade, procure andar nos caminhos do Senhor, porque não é fácil, meu irmão, um homem ser deserdado, perder a sua herança, porque não quer servir ao Senhor. Então aqui está um trecho maravilhoso que nos chama a atenção, que eles perderam. A geração viva na época de Jeremias, cerca de 600 anos antes de Cristo, seguia os erros dos seus pais e até construía suas religiões em cima das práticas e doutrinas dos pais. Quantas pessoas? Não, eu tenho que seguir a religião de meu pai. E vós fizeste pior do que vossos pais, pois eis que andais cada um de vós após o pensamento obstinado do seu coração, recusando ouvir-me a mim. É por isso que o homem, Deus castiga. O versículo 11 deixa bem claro. Então lhes dirás, portanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, e os serviram, e adoraram, e a mim me deixaram, e não guardaram a minha lei. Por isso, vós fizeste o pior que vossos pais fizeram. Cada um de vocês, após o pensamento, andando obstinado no seu coração, recusando a ouvir-me, é o que o homem faz. Acende uma vela, toca foguete atrás de uma imagem de escultura e começa a dizer coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus e se descansa, perde o sentido de adorar a Deus. E aí veio o pior na vida dessa pessoa. Não podemos confiar na religião tradicional de nossos pais, meus irmãos. Quando nossos pais nos guiam na verdade, devemos aprender a verdade e sermos fiéis a ela. E sim, que é a palavra de Deus. As pessoas abençoadas com pais dedicados e fiéis a Deus devem ser gratos por isso. Timóteo, por exemplo, aprendeu a verdade de sua mãe e sua avó Lloyd. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 3 a 5, o resultado é que ele depositou sua fé no Senhor e na sua palavra. Segundo Timóteo 3, 14 a 17. Ele colocou aquele depósito, a sua fé em Deus. Porque aprendeu com seus antepassados que estavam andando no caminho do Senhor. Mas esses que andam rezando, acendendo vela, em procissões, dizendo que tem um Deus, uma deusa, uma religião, isso aí é a maldição. A Bíblia deixa bem claro, maldito o homem que faz a imagem e maldito o que adora a imagem de escultura. Mas frequentemente é necessário rejeitar a religião, meu irmão, religião dos pais para fazer a vontade de Deus. Consideremos os exemplos de 4 grandes heróis de fé: Abraão, Gideão, Ruth e Josias. 4 pessoas maravilhosas. Abraão foi chamado para sair de sua terra e de sua parentela. Gênesis 12, versículo 1. Os antepassados dele, além do Eufrates, eram idólatras. Lá em Josué 24, 14 a 15. Antes de receber as grandes promessas de Deus, foi necessário que Abraão abandonasse a falsa religião dos seus pais. Sai da tua terra, sai de lá, povo meu. Gideão também foi um homem tímido, usado por Deus para livrar seu povo da opressão dos midianitas, mas sua primeira missão foi difícil. Deus mandou que ele derrubasse o altar de Baal e o poste ídolo que pertenciam aos seus pais. Juízes 6 e 25. Vá fazer isso hoje.
Vá quebrar uma imagem de escultura desses demônios, deuses demoníacos. Vá fazer isso. Que você vai se arrepender depois, porque a situação é triste. Pessoas que morrem por uma religião. Irmão, Ruth, por exemplo, uma mulher moabita, ela casou com um homem hebreu e aprendeu sobre Deus. Quando ele morreu, sua sogra imaginou que ela voltaria para seus parentes moabitas e suas religiões. Mas o que aconteceu? Aleluia! A nova fé dessa viúva jovem era tão forte, glória a Deus, que não deixou os pais e mudou para Judá, onde continuou servindo ao Senhor Jeová. Ruth, capítulo 1, versículo 15 ao versículo 17. Oh, glória a Deus! É isso, meu irmão. Nós também éramos de lá, mas Jesus nos tirou. A nossa fé agora é em Cristo. Convido a você para fazer isso também. Deixe esses deuses feitos de barro, de gesso, de bronze, de ferro, de ouro, de prata. Isso não são deuses. Isso aí são um artifício feito pela mão do homem. Maldição segundo a palavra de Deus. Josias, por exemplo, esse Josias é conhecido como um dos melhores reis da história de Judá, dentro da palavra de Deus. Ele liderou o povo, uma grande reforma religiosa aconteceu. Ele tinha que rejeitar a religião dos próprios pais. Aleluia. Lá em 2 Crônicas 23, 21 a 25 está escrito. Descreve, portanto, o maldoso pai de Josias, que ali está, no capítulo 34 e 35. Ao mesmo livro contam a história do bom reinado de Josias, porque ele deixou a religião que não levava ele à presença de Deus, mas sim as trevas, a negrura das trevas. Essas pessoas que corajosamente rejeitaram as religiões falsas de seus pais, foram usadas por Deus, pelo Senhor, aleluia, nos seus propósitos, através de descendentes de Abraão. Todas as famílias do mundo receberam a oportunidade de serem salvas, conforme Gênesis capítulo 12, versículo 3, Gálatas 3 e 29 e outros. E Gideão conduziu um pequeno exército de 300 homens, glória a Deus, na vitória sobre 135 mil soldados medianitas, só com 300 homens, lá em Juízes capítulo 7. E ganhou um lugar entre os grandes exemplos de homens de fé. Em Hebreus 11, 32 a 34 descreve. Todos os reis de Judá eram descendentes de Ruth, a corajosa viúva que abandonou a falsa religião dos seus pais. Aleluia! O próprio Jesus Cristo é da linhagem dela, conforme Mateus 1, 5. Amado irmão, prezado rádio ouvinte, Josias, o profeta, o homem de Deus, foi responsável por grandes reformas em Judá, incluindo a melhor Páscoa desde a época Samuel, em 2 Crônicas 35 a 18. E assim é comum resistir suas mudanças, não querendo ofender seus pais. Mas às vezes, aleluia, a conversão verdadeira do filho acaba resultando na conversão também dos pais. Foi assim que aconteceu quando Gideão derrubou o altar e o ídolo do próprio pai. No dia seguinte, o pai repreendeu as pessoas que defendessem Baal. Aquelas que estavam defendendo, ele já estava do lado do filho. Amado irmão, Juízes 6, 28 a 31. É isso. Quando nós temos que pregar a verdade sem medo de nada. Maldito o homem que confia no homem, está escrito. 17, 6. Amado irmão, o povo de Judá confiou nos homens e os seus erros religiosos. Ao invés de obedecer ao Senhor, Jeremias transmitiu as palavras de Deus. Maldito o homem que confia no homem. Assim está escrito, faz da carne mortal o seu braço daqueles que servem as imagens de escultura. Tem seus deuses, que esses deuses são malditos, segundo a palavra de Deus. Encontramos nesse trecho de Jeremias 3 instruções das maneiras que o homem pode confiar no Senhor e perder sua comunhão. São 3 maneiras que Jeremias mostra dessas instruções que o homem pode confiar no homem e perder sua comunhão com Deus. Pela prática da idolatria, religião inventada pelos homens, que tem muitos,
Ao invés de servir a Deus, religião revelada por Deus, eles dizem. Porque profanaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis e encheram a minha herança com as suas abominações. Na terra que tem o ídolo é maldita. Muitos de nossas gerações, irmão, segundo a palavra de Deus, sugerem que todas as religiões sejam igualmente válidas. Muitos dizem tudo é igual, mas Deus nunca aceitou tal ideia. Desde a criação, ele tem afirmado a existência de um só Deus verdadeiro, que deve ser louvado, aleluia, tem que ser adorado em espírito e em verdade, conforme Efésios 4, 5 a 6, João 4, 24, que Deus é espírito e que Deus procura os que assim o adoram. Amados irmãos, o pluralismo religioso não vem de Deus e não encontra nenhum apoio nas Escrituras, porque o Senhor é o único Deus. Pela confiança nas riquezas e no poder humano, Deus, nosso Senhor, condena aqueles que ajuntam a riqueza e não uma riqueza reta, honesta. Por exemplo, a desonestidade continua sendo um terrível problema, mesmo ante as pessoas que se encheram de fé e se chamam cristãos. Muitas pessoas e até, na verdade, nações inteiras acham capazes de solucionar seus problemas sem considerar a vontade de Deus. Mas o braço carnal não garante nada para o homem as coisas mais importantes. Porque o homem abençoado é aquele que confia no Senhor. Aleluia. Jeremias 17, 7 a 8. Está escrito. Este sim, mas aquele que confia na sua força, não adianta. O salmista disse, alguns confiam na força do cavalo, na força do seu poder, mas nós confiamos no poder de nosso Deus. Nós fazemos menção do nome de nosso Pai Celestial. Pela confiança do próprio coração, uma das filosofias mais populares nos dias modernos é a noção de que cada pessoa encontrará a verdade dentro de si. Algumas pessoas que se envolvem totalmente na busca de si mesmo, fazendo o que acham certo para satisfazer os desejos do seu próprio coração. Na vida particular, meu irmão, tal filosofia para egoísmo e infidelidade vem, portanto, na religião. Ela conduz os adeptos à ignorância, confusão e perdição, o pior de tudo. O pecado maior da geração de Jeremias foi exatamente esse. Confiança no coração do homem. Deus falou através do profeta: vós fizeste pior do que os vossos pais, pois eis que cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos. Deus falou através do profeta: vós fizeste pior do que os vossos pais, pois eis que cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração maligno. Os capítulos 16 e 17 de Jeremias ensinam algumas lições importantíssimas. E realmente, entre elas, Deus vê e julga retamente. Aleluia. Ele disse: porque os meus olhos estão abertos sobre todos os seus caminhos. Ninguém se esconde diante de mim. Aleluia. Não encobre a sua iniquidade. Os seus olhos não contemplam a mim, mas os meus olhos os contemplam. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo os seus proceder, segundo o que ele faz, segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17, 10. A onipresença de Deus, meu irmão, conforta os fiéis e causa medo aos rebeldes, pelo fato de que ele tudo vê, é capaz de julgar cada pessoa individualmente, conforme Ezequiel 18 e 4, até o versículo 20. A alma do pai é minha, a alma do filho é minha, mas a alma que pecar, essa morrerá. Temos apenas duas opções: podemos confiar nos homens ou confiar no Senhor. O que você quer? Aqueles que confiam na carne serão malditos. O que confia no homem, nessa imagem de escultura, esse tipo de coisa, essa religião. Os que confiam em Deus, aleluia, serão abençoados. Algumas pessoas rejeitam a necessidade de escolher entre dois caminhos. Então, achando que quase todos serão eles
recebidos e abençoados por Deus, independentemente das escolhas feitas nesta vida. Muitos pensam assim. Em Malaquias 3:14 e versículo 18, nos mostra a palavra de Deus, as pessoas que acharam inútil servir ao Senhor. Ele prometeu que chegaria o dia em que Deus, o Senhor, faria distinção entre o justo e o perverso. No Novo Testamento, o próprio Jesus Cristo também disse que ainda temos apenas duas possibilidades. Mateus capítulo 7, versículo 13 a 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E são poucos os que encontram e entram por essa porta. O dia do Senhor vem, onde a gente vai ver a diferença, aleluia, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Aquele que anda no caminho do Senhor e aqueles que andam no caminho das imagens de escultura. O caminho do Senhor nem sempre é o mesmo que os pais e avós seguiam. Cada pessoa criada na imagem e semelhança de Deus precisa buscar o caminho do Senhor. Jesus é o único caminho, como diz a palavra. É a verdade e é a vida. João capítulo 14, versículo 6. Em Atos capítulo 4, versículo 12, diz que nenhum outro nome é dado pelo qual nós devemos ser salvos, somente pelo nome de Jesus Cristo. Então, meu irmão, vindo aqui nossa palavra em relação ao perigo de seguir uma religião falsa, uma religião diabólica, acendendo vela, rezando, você pode ir num salão de macumba, está lá os mesmos deuses que o padre está lá no seu altar. Você pode observar, o padre tem a sua Maria Esperança, o macumbeiro tem também. O padre reza, ele reza. É a mesma coisa, é tudo a mesma macumba, é a mesma feitiçaria. Pelo amor de Deus, meu irmão, você que está nos ouvindo, aceite essas palavras que é sem medo de errar. Aceite a Jesus e seja o homem de Deus, porque caso contrário, adorando mais escultura, você não tem a mínima possibilidade, a mínima, de subir às mansões celestiais. E que Deus tenha compaixão. Oremos, porque Deus é maravilhoso, em o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Soberano Deus, maravilhoso Pai que está no céu, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade que tivemos de estar pregando a tua palavra e falando a verdade como o Senhor manda, Senhor, em relação a essas atitudes de alguns que têm, meu Pai, seguindo a religião dos seus próprios pais. Senhor, fala ao coração de cada um, meu Pai, e faz com que cada um aprenda a viver para ti, te servir e te adorar na beleza da tua santidade. Em o nome de Jesus, Pai, eu te peço, te agradeço de agora e para sempre. Você que ora, diga amém e um bom dia em o nome do Senhor a todos. Para a grande festa, a mesa tá arrumada, já está tudo preparado.